Capítulo 9. Depois de ele ter rastejado para fora da tenda, fiquei sozinha. O sol brilhava no céu, mas ainda era cedo e a densa ramaria das árvores proporcionava uma sombra que mantinha o interior fresco. Continuei deitada nas sujas mantas, enrolada na posição fetal, a apertar a túnica de linho contra a cintura. Sentia-me nojenta, sentia-me doente, sentia-me como se me tivessem esmagado a própria alma. Pensei na minha família e no que estariam a fazer. Já saberiam que eu tinha desaparecido? Andariam à minha procura? Haveria alguma possibilidade de ser encontrada? Pensei na minha irmã, Mary Catherine, e no que devia estar a sentir. Pensei nos meus irmãos. Pensei na minha mãe e no meu pai. Então, uma ideia terrível insinuou-se na alma. Quando soubessem o que o homem me tinha feito, ainda me queriam? A pergunta dilacerou-me profundamente. Continuariam a amar-me? Continuariam a querer-me? Ou diriam: já não a queremos? Eu sei que parece loucura, mas era exatamente isso que sentia. Já não me sentia uma pessoa inteira. Sentia que era nem sequer metade, que era apenas uma porção de um ser humano. Sentia-me suja e nojenta. Perguntava-me: quem vai me querer de volta? Quem vai querer voltar a falar comigo? Quem vai querer ser meu amigo? Não sei qual é a definição exata de desespero, mas se é sentir que a nossa vida acabou e que não vale a pena continuar porque, aconteça o que acontecer, nunca mais voltaremos a ser aceitos e felizes. Então, o que eu sentia era desespero. Parte da razão por que me sentia tão mal era o fato de a minha família ser muito religiosa. Tinha vivido uma vida protegida, na minha fé e na minha família. Atribuí-se uma grande importância à pureza sexual. Espera-se até o casamento para ter esse gênero de relações. Outra era o fato de ser tão nova e por isso ainda não ter ferramentas que me permitissem lidar com o que me tinha acontecido. Hoje sei que o que sentia não é invulgar entre as vítimas de violação ou abuso. A violação é uma agressão de extrema violência. A sensação de indignidade é quase universal. Além disso, algumas mulheres sentem que podem ter tido a culpa, ou que podem tê-la de certo modo merecido, por usarem uma saia demasiado curta, ou por namoriscarem, ou por terem transmitido a ideia de que queriam e depois deixaram de querer. Há um monte de razões que podem levá-las a sentirem-se responsáveis. Mas eu não estava confusa. Sabia que não era culpada do que me tinha acontecido. Não tinha pedido aquilo. Não tinha fugido com um desconhecido. Não tinha casado com ele. Não tinha escolhido nenhuma daquelas coisas. Mas continuava a sentir-me completamente destroçada. Imagine que tem uma bela jarra de cristal e imagine que, sem querer, a derruba de cima da mesa e ela se desfaz em pedaços no chão. Todos compreendemos que a jarra não tem culpa de ter sido empurrada de cima da mesa e de ter se partido, mas nem por isso deixa de estar partida. Não vale nada, já não a quer. Por isso varre os cacos e joga no lixo. Era assim que me sentia. A culpa não era minha, mas estava escacada. Já ninguém ia querer-me.
Por isso, apesar de saber que o homem barbudo poderia matar-me a qualquer momento, tinha chegado a um ponto em que já não queria saber. Pensei noutras crianças que tinha visto nos noticiários, crianças que tinham sido raptadas e nunca mais tinham voltado. Pensei que eram as afortunadas. Essas estavam num lugar melhor. Comecei a compreender que havia coisas piores do que a morte. Acredito num Deus que me ama. Nunca o imaginei como sendo mau ou vingativo, ou qualquer coisa assim. Sempre o imaginei como sendo uma pessoa maravilhosa, resplandecente de amor e bondade. Alguém que compreendia sempre como eu me sentia em cada momento. Alguém que me amava como um dos seus filhos. Penso nele como alguém que conforta e ama toda a gente. Mesmo depois de ter sido violada, continuei a pensar da mesma maneira. Deus ama toda a gente, mesmo a mim, mesmo depois daquilo. Teria de boa vontade ido ter com ele se pudesse deixar aquele lugar de dor, se pudesse deixar para trás todos aqueles sentimentos de rebaixamento e medo, se pudesse deixar para trás todos aqueles sentimentos de escuridão. Queria ir para junto daquela pessoa que me amava, que tomaria conta de mim e me protegeria e nunca permitiria que alguém voltasse a fazer-me mal e a magoar-me. Mas mesmo no meio de todas estas emoções, nunca me passou pela cabeça a ideia de me matar. Sabia que nunca seria capaz de o fazer. Se alguém com uma arma dissesse: "Vou dar-te um tiro", talvez respondesse: "Está bem". Mas se me pusessem uma arma nas mãos e me dissessem: "Mata-te", teria recusado. Nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas, por muito mal que me sentisse. Por isso fechei os olhos e enrolei-me numa apertada bola de desespero. Refugiei-me no canto da tenda e chorei até adormecer. A última coisa que pensei antes de cair no sono foi: esta noite vou fugir. Dormi durante cerca de 1 hora, sem nunca adormecer verdadeiramente, sempre consciente, no fundo da minha mente, de onde estava e de qual era a minha situação. Não houve repouso no meu breve sono, nem conforto, nem alívio. Foi um sono agitado. Chão duro, mantas, lençóis e almofadas sujas. A horrível túnica de linho enrolada à volta do meu corpo. Tinha dores, estava a sangrar, mas foi infinitamente melhor do que estar acordada. Acordei com a sensação de qualquer coisa a ser enrolada à volta do meu tornozelo. Soergui-me sobressaltada. O sol estava alto e fazia muito calor dentro da tenda. O homem estava de joelhos no chão, debruçado para mim, a enrolar um cabo de aço à volta do meu tornozelo. O cabo estava esticado quase até o limite. Segui-o com os olhos, passava por baixo da entrada da tenda e desaparecia. Olhei para o homem, que apertava o cabo com força à volta do meu tornozelo. Que está a fazer? Gritei, incrédula. Ches Jashub. Só quero afastar quaisquer tentações, respondeu ele, sarcástico. Senti o cabo ser apertado contra a minha pele. Senti-lhe a tensão. Senti-lhe a força. O coração afundou-se-me no peito. Agora, Sheas Jashub vai ter-se de portar-se bem, disse ele. Sheas Jashub? Quem era Sheas Jashub?
O que era Sheas-Jasrub? Não sabia. Fiquei a ver, horrorizada, o homem terminar o seu trabalho. Usou um alicate para prender o cabo e puxou-o para o experimentar. Satisfeito, saiu da tenda, deixando-me outra vez sozinha e deixando atrás de si o fedor do seu cheiro. Logo quando eu pensava que as coisas não podiam piorar. Peguei no cabo e examinei-o. Aço envolto em plástico. Parecia suficientemente forte para segurar um carro. Ajustei a perna, aliviando um pouco a pressão. De madrugada, quando o homem me arrancara a minha cama, e depois durante a longa caminhada montanha acima e do horrível pesadelo na tenda, sempre tinha pensado que ele ia me matar. Tinha pensado que ia matar ou fazer mal à minha família. E isso assustava-me ainda mais. E agora já sabia o que ele era capaz de fazer. Quem nunca esteve numa situação assim? Quem nunca sentiu o gênero de terror gelado que nos corta até ao âmago? E muito poucas pessoas sentiram. Não consegue imaginar o que isso faz à nossa maneira de pensar, às nossas emoções, a maneira como o nosso coração e o nosso cérebro começam a funcionar. Tinha sempre tido medo de que ele me matasse, mas agora sabia que não era esse o seu plano. Não se teria dado ao trabalho de me dar banho, vestir-me e casar comigo, e depois prender-me num cabo de aço, se fosse matar-me. O meu pesadelo não estava a acabar, estava só a começar. E então ocorreu-me o mais horrível dos pensamentos. E se isto vai continuar assim para sempre? Esta vai ser a única vida que vou conhecer? Capítulo 10. Doces Misericórdias. A maior parte das pessoas acredita em milagres. Bem sei que não é toda a gente, mas a maior parte de nós aceita sem problemas que há nas nossas vidas coisas boas que nos chegam como dádivas especiais de Deus. Não me refiro a tudo, claro. Algumas destas encruzilhadas da sorte são, na realidade, simples coincidências. Mas eu acredito que há nas nossas vidas muito mais milagres do que pensamos. Como lampejos de luz no meio da escuridão, lembramo-nos de que Deus está presente e vela por nós. Um dos milagres que experimentei naquela primeira e brutal manhã foi o fato de, no meio de toda a tormenta, ter sido capaz de encontrar um pequeno raio de esperança. Nada do que me tinha acontecido até o momento era justo. Ninguém o sabe melhor do que eu. Foi brutal e violento, e a maior intrusão numa pessoa que pode acontecer neste mundo. E o sofrimento estava só a começar. Esperavam-me ainda 9 meses de dor e de medo e da maior das humilhações. E, como disse, eu era apenas uma garotinha. Pensar no que aconteceu faz-me lembrar uma canção que conheço. É muito bonita e a letra poderosa. Olhai os lírios, de Roger Hoffman. A terceira estrofe pede ao ouvinte que pense nas crianças que sofreram ao longo da história do mundo e acrescenta: ele carregou as dores de todas elas, desde o dia em que nasceu. Não sou de certeza a única que, uma ou outra vez, pensou nisto. Carregou as dores de todas elas? Como assim? Quero dizer, olhando à nossa volta, não parece real. Seria preciso ser cego para não ver que há muito sofrimento no nosso mundo e que uma grande parte dele é suportado por crianças.
Sempre assim foi. É possível que sempre assim seja. O fato é que muitas vezes as crianças sofrem pelos pecados de terceiros. Eu não fui a única criança que sofreu, e a lista das maneiras como as crianças podem sofrer é deprimentemente longa. Medo, abuso, dor, fome, escravatura, exploração sexual. Serem separados de ou perderem as pessoas que amam. Em muitos casos, são colocadas em situações impossíveis em que não podem sequer tentar proteger-se a si mesmas. As suas dores são eliminadas? São poupadas a todo esse sofrimento? Em muitos casos, não, pelo menos neste mundo. No entanto, se as suas dores não são eliminadas, como são então confortadas? Como são aliviadas do seu fardo? Como são as suas dores carregadas? Não tenho todas as respostas, mas isto sei. Por vezes há milagres, doces misericórdias, como alguém lhes chamou, que nos confortam de maneiras que as outras pessoas podem não ver, coisas que dão forças àqueles que sofrem, coisas que lhes dão esperança, coisas que os ajudam a aguentar. Foi o que aconteceu comigo. Senti alguns destes milagres ao longo do percurso. O meu avô Franklin morreu poucos dias antes de eu ter sido raptada. Na realidade, uma das recordações que tentei trancar dentro do meu cérebro depois de ter sido levada foi como a minha mãe estava bonita no dia do funeral. Eu era muito próxima dos meus dois avós e por isso a morte do avô Franklin foi um dia muito triste para mim, mas também sagrado. Ele tinha dedicado praticamente toda a sua vida a ajudar os outros. Era um homem bom, um bom pai. Tinha ocupado muitos cargos na nossa igreja, incluindo cerca de 20 anos a trabalhar como voluntário no templo de Salt Lake City. Desempenhou as mais diversas funções até ao dia em que adoeceu. Uma das grandes recordações que guardo de quando era pequenina é ir à casa dele para os piqueniques de verão. O avô e a avó tinham um quintal enorme e eu e os meus primos brincávamos lá durante horas. Eles inundavam o quintal com a água da vala de irrigação. Fazíamos pequenas fogueiras e assávamos cachorros quentes e marshmallows e travávamos batalhas de água. Lembro-me do velho alguidar de estanho onde tentávamos apanhar com a boca as maçãs que boiavam na água. E então, quando as maçãs acabavam, o avô atirava rebuçados para dentro do alguidar e eles, claro, iam ao fundo. Mas mesmo assim, eu continuava a tentar apanhá-los e ficava completamente encharcada. Tinha uma grande horta atrás da casa, onde eles passavam montes de tempo a trabalhar. Sempre foi muito ativo, muito saudável. Penso que nunca tinha tomado um medicamento em toda a sua vida. Mas pouco antes de eu ter sido raptada, foi mais ou menos pela altura em que estavam a decorrer os Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City. A avó notou que o avô estava a abrandar e então começou a ter dificuldade em levantar-se depois de se ter sentado. Quando o avô foi ao médico, descobriram-lhe um grande tumor no cérebro, com fios de sinuosos dedos que se estendiam em todas as direções. Operaram-no imediatamente. Durante algum tempo, pareceu que ia melhorar. Começou outra vez a comer.
Parecia um pouco mais alerta, um pouco mais forte, mas não era real. Os dedos tinham penetrado demasiado fundo. Não conseguiram tirar todo o cancro instalado no cérebro. A minha mãe ia à casa deles quase todos os dias para ajudar a avó e passar algum tempo com o pai. Por vezes eu ia com ela. Não moravam muito longe, talvez a 20 minutos para sul, numa casa aninhada nos montes Wasatch. Eu tinha uma pequena harpa que era muito mais fácil de transportar do que a grande, e levava-a comigo para tocar com ele. Por vezes, fazia-lhe festas na cara e falava com ele. Queria que soubesse que o amava, que queria ajudá-lo se pudesse. Ele sabe que tu estás aí, dizia-me a minha avó, e eu sei que ele sabia. Logo a seguir à operação, lembro-me de o beijar na face e dizer-lhe que o amava. Pus a minha mão na dele e ele apertou-a com muita força. Faleceu a 28 de maio. Tinha 78 anos quando morreu. O funeral foi um dia antes de eu ter sido raptada. O que me traz a uma das doces misericórdias que me ajudaram a suportar a horrível dor. Deus sabia o que ia me acontecer. Foi por isso que chamou o avô para casa. Sabia que o avô Franklin podia ajudar-me melhor do outro lado do véu. O avô era um dos meus anjos da guarda. Foi enviado para me confortar e inspirar nas horas mais negras, para me ajudar a encontrar razões de esperança ou encorajamento quando eu me sentia mais desesperada. Houve muitas ocasiões durante o tempo que passei cativa em que senti o seu espírito perto de mim. Durante os dias mais negros do meu cativeiro, ajudou-me muito pensar que alguém que eu amava, alguém que me amava, alguém que era um homem bom, estava ao meu lado. Ajudou-me muito pensar que Deus continuava a velar por mim, que não me esquecera nem me abandonara, que estava a fazer tudo o que podia para me ajudar a carregar a minha dor. Confortava-me pensar que também o avô ajudava, dando-me um pouquinho de força quando eu não tinha para onde me voltar. Nada em que depositar esperança, em que não havia na minha vida nada senão medo e dor. Olhai as doces e ternas crianças que têm de sofrer neste mundo. Ele carregou as dores de todas elas, desde o dia em que nasceu. Sim, acredito que Deus me ajudou a aguentar. Na verdade, tenho a certeza. E foi por isso que, deitada na tenda naquela manhã, magoada e confusa, as minhas emoções tão baralhadas como um quebra-cabeças, encontrei forças para procurar qualquer coisa que me ajudasse a continuar. Capítulo 11. Família. Pensei na minha família e quanto o fiz. Recordei uma coisa que sucedera poucos meses antes. Eu tinha chegado da escola muito perturbada. A minha mãe perguntou-me o que se passava. Contei-lhe que estava sentada a uma mesa com as minhas amigas quando uma garota muito popular se aproximou e disse: Vou dar uma festa esse fim de semana e vocês estão todas convidadas. Ficamos excitadíssimas. Aquilo era importante. Ser convidada para uma festa por alguém do grupo das populares. Para uma miúda do lixeu, é o topo da montanha. Mas então ela voltara-se para mim e acrescentara: Menos tu. Tu não está convidada. As minhas amigas pareceram nem sequer se ter apercebido. Senti-me
tão mal. Estava envergonhada e magoada. Depois de ter contado à minha mãe o que tinha acontecido, ela tentou confortar-me. Passar outro fim de semana em casa não é assim tão mal, disse. Não ajudou grande coisa. Podes passar um pouco mais de tempo com a tua família. Idem. A minha mãe sorriu. Tu sabes que popular também significa grosseiro. Ora, ali estava uma coisa com que eu podia concordar. Então minha mãe perguntou-me uma coisa que aumentou ainda mais a minha tristeza. Acreditas de verdade que essas garotas que estavam sentadas à mesa contigo são tuas amigas? Serão verdadeiras amigas se, à primeira oportunidade, te abandonam? Eu não queria responder aquela pergunta. Quer dizer, o que é que dizia a respeito da minha vida social, que era inexistente? O que é que dizia a respeito daquilo a que eu e qualquer aluna do Liceu mais ou menos aspira? Ser uma das populares? Pior do que isso. O que é que dizia a respeito das garotas que eu julgava que eram minhas amigas? Nenhuma delas me tinha defendido. Nenhuma delas tinha dito: Não te importas, Elizabeth. Fazemos nós a nossa festa esse fim de semana. Nós estamos contigo. Elizabeth, continuou a minha mãe, vais conhecer muitas pessoas ao longo da vida. Vais gostar de algumas, de outras não. Mas de todas as pessoas com que vais ter de lidar, há só umas poucas que verdadeiramente importam. Deus, o teu pai e a tua mãe. Deus amar-te-á sempre. És sua filha. Nunca te voltará as costas. E o mesmo é verdade no meu caso. Vás para onde fores, faças o que fizeres, aconteça o que acontecer, amar-te-ei sempre. Serás sempre minha filha. Nada poderá mudar isto. Enquanto a ouvia falar, compreendi que tinha razão. Quantas vezes me tinha ajudado a pôr de pé quando eu caía? Quantas vezes tinha falado comigo quando eu precisava dela ou me ajudar a compreender um problema ou se sentar ao meu lado durante as lições de harpa, que nem sempre eram agradáveis. Ou fizera 1 milhão de outras coisas que as mães fazem? Sempre estivera lá para me ajudar. Ao recordar aquela conversa, soube que a minha mãe me receberia de braços abertos quando voltasse. O medo da rejeição era ainda uma ferida aberta no meu espírito, mas soube que ela não me rejeitaria pelo que tinha acontecido. Continuaria a amar-me. Amar-me-ia sempre. Quanto mais pensava nisso, mais me apercebia de que também o meu pai me aceitaria. Quer dizer, quantas vezes tinha eu enfiado uma das nossas motas de neve num monte da Dita? Quantas vezes tinha feito coisas que poderiam tê-lo feito ficar zangado comigo? Mas nunca ficara. Por outro lado, quantas vezes fora aconchegar-me às mantas da cama, ou me tinha contado uma história, ou cantado para mim à noite? Sempre me tinha amado. Sim, os meus pais amar-me-iam sempre, e os meus irmãos também. Aceitar-me-iam, fizesse aquele homem o que fizesse. O que significava que tinha uma razão para viver. Inspirei fundo e retive a respiração, sentindo um arrepio descer-me pelas costas. Naquele instante, o mundo pareceu voltar um pouquinho ao normal. Foi como se, no meio de toda aquela escuridão, tivesse avistado um raio de luz. A minha mente concentrou-se nele, a tentar agarrá-lo como um homem em queda tentaria agarrar uma corda.
A compreensão de que minha família continuava a amar-me acabou por ser um ponto de viragem. Na realidade, acabou por ser o momento mais importante daqueles 9 meses de pesadelo. Foi nesse instante que decidi que, acontecesse o que acontecesse, ia encontrar uma maneira de sobreviver. Sem a mais pequena sombra de dúvida, faria o que fosse preciso para viver, custasse o que custasse, fosse o que fosse que tivesse de fazer, ia sobreviver. E então pensei noutra coisa. Estava desesperada, eu sei. Agora, por vezes, dá-me vontade de rir, mas serve para mostrar a que ponto estava frenética por gizar um plano qualquer. Imaginei o homem horroroso que me tinha raptado, a sua grande barba negra e os cabelos salpicados de cinzento. Devia ser pelo menos tão velho como meu pai, e a mulher parecia ser tão velha como ele, o que significava que eu havia de sobreviver-lhes. O pensamento foi como um relâmpago dentro da minha cabeça. Podia demorar 20 anos, ou talvez 30, mas um dia eles iam morrer. E quando eles morressem, eu ficaria livre e poderia voltar à minha vida.